Você pode frequentar a igreja, você pode orar antes das refeições, você pode até mesmo ler a Bíblia todos os dias, mas você conhece a Cristo? Não estou perguntando se você conhece doutrina, nem se você tem boas intenções ou hábitos espirituais. A pergunta é mais afiada. Você vive em comunhão com o Deus vivo? Andrew Murray não era apenas um pregador ou escritor. Ele era um homem que descobriu um segredo antigo e esquecido por muitos. O cristianismo não é um conjunto de ideias, mas uma vida escondida em Deus, através de Cristo, pela habitação do Espírito Santo. A alma que se rende verdadeiramente a Cristo não vive mais na superfície. Ela mergulha, ela some, ela morre, para finalmente viver. Mas talvez seja isso o que mais falta hoje. Uma fé que morre para viver. Murray dizia, Cristo não pode habitar plenamente em um coração que ainda está cheio de si mesmo. E aqui está o ponto. Muitos querem Jesus como Salvador, mas resistem a Ele como Senhor. Querem o perdão, mas não a obediência. Querem a paz, mas não a cruz. Querem o céu, mas não a transformação. E então vivem um cristianismo raso, inconsistente, sem frutos. Vivem correndo atrás de bênçãos, de alívios temporários, mas desconhecem a alegria de simplesmente estar com Deus. Andrew Murray via tudo isso e levantava sua voz. A vida cristã começa com a rendição total. Não há outro caminho. Rendição. Essa é a palavra que arranca máscaras. Ela nos obriga a parar de lutar contra o controle de Deus. Ela expõe o orgulho espiritual. Você pode passar anos tentando consertar sua vida com suas próprias forças. Pode prometer que vai mudar, que vai orar mais, que vai se dedicar mais. Mas nada muda, porque você ainda não se rendeu. Ainda há orgulho, ainda há medo, ainda há aquela voz interior que diz, eu dou quase tudo, menos isso. E é exatamente isso que impede o fluir da presença de Deus. Andrew Murray escrevia de joelhos, orava com lágrimas, jejuava não por obrigação, mas por fome, e sua vida era uma só mensagem, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas não como um conceito bonito, como uma realidade viva, palpável, íntima, constante. Cristo não apenas nos salvando, mas nos transformando. Cristo não apenas em nossos lábios, mas governando nossas vontades. Cristo não apenas como memória de domingo, mas como presença constante na segunda-feira. Essa é a fé que Andrew Murray pregava e vivia. E é essa fé que hoje, neste exato momento, o Espírito Santo está te chamando a viver também. Então pare, silencie, olhe para dentro de si e responda com sinceridade. Você realmente se rendeu? Ou ainda está tentando controlar o seu cristianismo? Andrew Murray nos ensinaria a fazer essa oração simples, mas perigosa. Senhor, leva tudo. Tudo o que me impede de te possuir por inteiro. Você pode andar no templo todos os dias. Pode conhecer os hinos, saber os versículos, ser respeitado pelos irmãos, até mesmo liderar ministérios. E ainda, assim, estar distante de Deus. Não porque ele se afastou, mas porque o seu coração nunca se entregou. Andrew Murray não via o cristianismo como uma performance. Para ele, seguir a Cristo era ser esmagado, e então, refeito. Era deixar de existir como Senhor de si mesmo, para se tornar a habitação de um outro, o Espírito do Deus vivo. Murray dizia, não há como Cristo ser tudo para você enquanto você ainda é alguma coisa para si mesmo. Palavras que ardem, que expõem, que desnudam a alma e que nos fazem encarar a pergunta que a maioria evita: de quem é o controle da sua vida? Porque você pode parecer piedoso aos olhos dos outros, mas viver guiado por si mesmo. Pode se dizer cristão, mas tomar decisões como um pagão. Pode levantar as mãos no culto e ainda assim viver com o coração endurecido, ocupado com o próprio eu.
Andrew Murray conhecia a armadilha do ego espiritual. Ele via os perigos do ativismo religioso, da fé sem comunhão, do serviço sem presença. Por isso ele chamava os crentes para dentro, para o lugar secreto, para a alma trancada, para o coração onde Deus já não tem mais acesso, porque foi ocupado por vontades humanas. O maior inimigo da vida cristã não é o pecado escandaloso, é o eu que ainda quer governar. Essa era uma das ideias mais insistentes em sua pregação, porque até mesmo nossas virtudes podem ser guiadas por orgulho. Até mesmo nosso jejum, nossa oração, nossa dedicação podem ser tentativas de agradar a Deus sem jamais nos rendermos a Ele. E Deus não quer o nosso esforço, Ele quer nossa rendição. Murray entendia que o Espírito Santo não vem para fortalecer o homem natural. Ele vem para matá-lo, para submeter tudo a Cristo, para fazer com que cada respiração nossa pertença ao reino, mas isso exige entrega, total, sem reservas, e é aqui que muitos desistem, porque querem Cristo como consolo, mas não como Senhor. Querem o alívio das lágrimas, mas não a cruz da obediência. Querem a paz do céu, mas não a disciplina do reino. Andrew Murray sabia que a verdadeira vida cristã é impossível sem o poder do alto. Por isso ele escrevia, ensinava, orava e clamava: receba o Espírito Santo, viva no Espírito Santo, seja possuído por ele. Mas não como um evento emocional, e sim como um estilo de vida, uma caminhada de profunda dependência. A oração não é apenas um ato entre outros, ela é o ar que a alma regenerada respira. Murray via a oração como o oxigênio da vida espiritual, não como um dever, mas como um prazer. Não como uma ferramenta para conquistar coisas, mas como o lugar onde somos conquistados por Deus. E é por isso que ele vivia de joelhos. Não para cumprir um ritual, mas porque era ali, no chão, em silêncio, quebrado, que ele encontrava o céu. A vida devocional para Andrew Murray era mais real que o próprio corpo, mais urgente que as demandas do dia, mais sagrada que qualquer púlpito. E hoje, em um mundo que corre, que grita, que se agita, Murray nos lembra: pare, silencie, renda-se. Só então Deus poderá agir. Talvez você esteja tentando fazer as coisas funcionarem. Está tentando mudar, ser melhor, avançar, mas continua preso, continua seco, continua cansado. E talvez seja porque você ainda está tentando e ainda não se rendeu. Andrew Murray não chamava os crentes a fazerem mais, ele os chamava a se esvaziarem mais, porque quanto mais vazios de nós mesmos, mais cheios de Deus nos tornamos. E isso não é poesia, é realidade. Você pode experimentar isso hoje, agora, se decidir deixar tudo, se decidir sair do trono da sua própria alma, se decidir dizer: Senhor, eu me rendo, não quero mais viver por mim, vem viver em mim. E quando essa oração sair dos seus lábios, não como frase bonita, mas como grito da alma, o céu vai se abrir, o Espírito virá, e sua vida nunca mais será a mesma. Andrew Murray não morreu com seu ministério. Ele vive em cada crente que ousa se render como ele. Você será um deles? Você pode ter bons princípios, pode defender a moralidade, pode até lutar por valores cristãos em sua casa e sociedade, mas se o seu coração ainda não foi tomado por Cristo, você está apenas reformando a carne, não vivendo no Espírito. Essa era uma das maiores advertências de Andrew Murray. Ele via a diferença entre o cristianismo reformado e o cristianismo regenerado, entre mudar comportamentos e morrer para si mesmo, entre melhorar a aparência da árvore e nascer de novo como ramo na videira verdadeira. Não há fruto algum fora da videira, só há aparência, esforço e frustração. Murray não aceitava uma fé morna, racionalizada, domesticada, porque ele sabia:
Onde o Espírito habita de verdade, há fogo, há quebrantamento, há transformação real. Mas esse fogo não queima à distância, ele consome por dentro. Ele começa na raiz, ele purifica desejos, ele molda vontades. Por isso, a espiritualidade que Murray pregava não era emocionalismo. Era a habitação contínua de Deus na alma regenerada. E isso exige rendição. Não uma vez, mas todos os dias. Você acorda de manhã e se rende. Você é ofendido e se rende. Você é tentado e se rende. Você fracassa e se rende. Você é exaltado e se rende. Você é esquecido e se rende. Porque aquele que morreu com Cristo já não reivindica mais nada. A cruz não é um símbolo de religião. A cruz é a sentença de morte do eu. E a única maneira de Cristo viver em nós é se o nosso ego for crucificado com ele. Murray dizia, a vitória cristã não está em tentar vencer o pecado, mas em morrer com Cristo para o mundo. Você ainda luta para vencer? Ainda está cansado tentando agradar a Deus com esforço próprio? Ainda coleciona fracassos em secreto? Ainda sorri no culto e chora no travesseiro? Então talvez essa mensagem seja para você que já cansou de andar em círculos, para você que está exausto de tentar e falhar, para você que sabe que existe mais em Deus, mas ainda não conseguiu romper. A resposta não está em fazer mais, está em se render mais. Andrew Murray acreditava em um tipo de oração que não usa muitas palavras, mas que transforma o coração. Um tipo de clamor que não precisa ser ouvido por homens, mas que abre os céus. Uma comunhão que não depende de posição, tempo ou emoção, mas de fome. Sim, fome. Porque o Espírito de Deus só enche quem tem sede. Ele só entra onde há espaço. Ele só governa onde há entrega. Por isso, Murray chamava a igreja a um jejum mais profundo. Não de comida, mas de si mesma. Jejum de ego. Jejum de controle. Jejum de vaidade espiritual. Jejum da necessidade de ter razão, de aparecer, de controlar o próprio caminho. Ele nos lembra que Deus resiste aos soberbos. Mesmo que esses soberbos estejam pregando, mesmo que estejam louvando, mesmo que estejam no ministério, mesmo que sejam aplaudidos, Deus não vê a aparência. Ele sonda o coração. E se o coração ainda é cheio de si, mesmo o espírito não encontra espaço. Você entende agora por que Andrew Murray falava tanto sobre o silêncio? Porque é no silêncio que o eu grita, e só ali Deus pode calá-lo. Silêncio. Essa é a escola do Espírito, o lugar onde as máscaras caem, onde as palavras cessam, onde o controle escapa das mãos e o coração se rende. Murray dizia, não há plenitude do Espírito sem uma vida de oração, e não há vida de oração onde não há rendição. Não adianta orar muito. Se você ainda quer as coisas do seu jeito, não adianta pedir a direção de Deus se você já decidiu o caminho. Não adianta jejuar se o jejum for apenas um rito para tentar manipular o céu. O Espírito Santo não responde à performance, ele responde à humildade. E a humildade verdadeira não se finge, ela se aprende aos pés da cruz. Andrew Murray viveu o tipo de fé que é forjada no secreto. A fé que não precisa de palco, que não precisa de microfone, que não precisa de reconhecimento, porque já foi totalmente consumida por Cristo. Esse é o tipo de fé que transforma o mundo, mas antes, ela transforma você. Então eu te pergunto, você quer ser cheio do Espírito? Está pronto para viver uma vida profunda, viva, constante, transformadora? Está preparado para a alegria indizível, para a paz que excede o entendimento, para o fogo que consome tudo o que é vão? Então ouça, renda-se, agora, com tudo, para sempre. Feche os olhos e diga, Senhor, não quero mais viver por mim, habita em mim. Quebra o que for preciso, toma o que for necessário, mas faz de mim um lugar para a tua glória. Essa foi a oração de Andrew Murray, e pode ser a sua também.